Eu não queria dizer que não, até porque já temos aqui em estúdio Rita Correia Santos. Olá Catarina! É a nossa advogadinha para mais um Conversas Legais. As nossas conversas legais É são verdade. sempre legais. São sempre e muito importantes. E este eu acho que em particular, e para pessoas assim como eu que não percebem nada, coisas assim relacionadas com, no fundo, cenas de adultos, não é? Com as quais eu ainda não tenho de lidar. Ainda não, Mas é bom se Deus estar quiser não vai preparada. faltar muito. Mas olha, para a nossa Joana pelo menos vai dar jeito. Exatamente. Isto porquê? Porque falamos sobre aumentos de juros Exatamente, do crédito à habitação, é isso mesmo. Euribor e essas coisas todas que É eu isso não mesmo. faço ideia, mas que ouvi dizer que vai subir, é isso? É verdade, as taxas de juro estão a reforçar a sua trajetória ascendente, estão a subir. E já há alguns meses que isto acontece. Atualmente, a Euribor a 12 meses já atingiu valores positivos. Imagina, a Euribor estava a valores negativos. Assim como a Euribor a 6 meses também já atingiu valores positivos. E por isso é possível uma subida destes valores para próximo de 1 ponto percentual até ao final do ano. E pode atingir nos números próximos de 2% no final de 2023. São estas as projeções, Pronto. imagina. E estou a ver que não é bom, não é? E isso depois influencia em quê? Olha, desde logo influencia nos créditos à habitação, ok? O que é que acontece? Os bancos emprestam-nos dinheiro, certo? Mas cobram-nos juros por esse dinheiro que nos emprestam. Para calcular esses juros, eles utilizam fórmulas, ok? Geralmente, um crédito à habitação tem uma taxa de juro variável, que está indexada à Euribor, ok? Ok, estou a começar a perceber. Ok, a taxa de juro do crédito à habitação, a TAEG, resulta do somatório da Euribor, que geralmente é a 3, a 6 ou a 12 meses, e do spread. O que é o spread? É mesmo o lucro do banco, é aquilo que o banco lucra por nos emprestar dinheiro. E eles fazem indexação da taxa de juro, a taxa que nos cobram por nos emprestarem dinheiro, ok? A dois fatores. A Euribor, é geralmente o indexante mais utilizado, a Euribor e ao spread. Essas duas coisas juntas é que dão a taxa de juros, aquilo que nos vai ser cobrado no final de cada mês. Ora bem, pois... por nos terem emprestado dinheiro. E isto quer dizer que as prestações do crédito à habitação vão subir, é isso? Exatamente, ou seja, à medida que as prestações vão sendo revistas nos próximos meses, estava-te a falar, existe a Euribor a 3 meses, Euribor a 6 meses e Euribor a 12 meses. Ou seja, se eu tenho uma Euribor, por exemplo, a 3 meses, eu daqui a 3 meses a minha Euribor vai ser revista. Ok? Está sempre a mudar. Está sempre a mudar. Se eu tenho uma Euribor a 6 meses, daqui a 6 meses ela vai ser revista. Okay. Se eu tenho a 12 meses, daqui a 12 meses ela vai ser revista. Logo, se a Euribor está a aumentar, logo a minha prestação da casa também vai aumentar. Está tudo a aumentar, é uma Exatamente. Mas, e em termos práticos, vão subir quanto? Espera aí, aconteceu aqui qualquer coisa. Pois, é assim, eu queria-te dar exemplos, por isso é que eu tinha aqui a minha cabulozinha. Claro. É assim, eu vou-te dar alguns cenários que eu simulei para consumidores, para contratos de crédito de habitação com spread de 1%, ou seja, spread é aquilo que o banco ganha. Okay? É o lucro do banco, não é? É o lucro do banco, exatamente. E a Euribor a 6 meses, que geralmente é o indexante mais utilizado, é a Euribor a 6 meses. Imagina, se me emprestaram 100 mil euros a 30 anos, ok? A prestação média atual com a Euribor, porque a Euribor estava negativa a 0,144, a prestação dava 315 euros. Por exemplo, se eu ficar agora com a Euribor 1%, como estávamos a dizer que era possível acontecer, eu já vou ter uma prestação no final do mês de 369 euros e 62 cêntimos. Imagina a diferença, não é? Exatamente. Pronto, podia-te até dar mais cenários, mas... Se calhar é melhor não.
não é? Que uma É pessoa melhor assim não, até porque fica isto a pessoa fica logo assim desmotivada. meio desmotivada com isto, Eu não sei, achas? assim de repente nem quero sair de casa dos meus pais, Rita. Eu acho que, enfim, aqueles tempos das vacas gordas, sabes, deviam voltar. Exato. Acho eu. Mas pronto, isto assim fica um bocadinho complicado. Mas bom, como é que então é possível acautelar uma subida das taxas de juro? É assim, com base naquele cenário, por exemplo, que eu estava a apresentar em cima, eu acho que o que as pessoas devem fazer é simulações para o seu caso específico, ok? E as simulações fazem-se nos sites dos bancos, tem sempre lá uma tabela para nós podermos fazer simulações do nosso crédito de habitação. Ok, essa parte Ok? até meio que é fácil, vá. É, dá pior para vem perceber, depois. dá para perceber, ou seja, e dá para depois então nós perspectivarmos o impacto de uma eventual subida de juros no nosso orçamento familiar. Ou seja, vês quanto é que, então imagina, eu tenho aquele cenário que estávamos a fazer dos 100 mil euros a 30 anos. Agora, se eu tiver se a Euribor aumentar para 2%, quanto é que eu vou ficar a pagar na minha prestação? Nós conseguimos fazer essas simulações nos sites dos bancos com quem trabalhemos. Pois é assim, nós temos que nos lembrar que supostamente as prestações dos créditos não devem ultrapassar 35% do nosso rendimento mensal disponível. Ok? Se ultrapassar essa referência dos 35%, aí nós devemos reponderar e pedir para renegociar as condições do nosso crédito. Ou seja, se a minha prestação do crédito à habitação me consumir mais de 35% do meu rendimento que eu tenho disponível por mês, é mau. É a mais daquilo que deveria Depois ser. não há margem de manobra também. Exatamente. E pode correr mal. E por isso, aí nós devemos tentar renegociar as nossas condições com o banco, para ver se eventualmente nos alargam o prazo, eventualmente nos reduzem o spread, porque podemos ter contratado numa altura em que os spreads estavam muito elevados e agora se calhar podemos tentar renegociar porque eles podem ser queridos e fazer isso, não é? Exatamente. Depois é assim, também podemos, se entretanto não tivermos uma boa proposta do nosso banco, também podemos sempre transferir o crédito para outro banco. Atenção, Pronto, é sempre uma opção. Há várias escolhas, não é? A pessoa tem de saber escolher bem. Exatamente. Depois é assim, ou seja, podemos pedir a redução do spread, também podemos pedir o aumento do prazo do empréstimo, aquilo que eu também já estava a referir, ou então também podemos pedir para estabelecerem um período de carência de reembolso de capital, por exemplo. Ou seja, eu não ficar a pagar, a mesma coisa que aconteceu nas moratórias dos créditos, ou seja, que eu podia não pagar a prestação na parte da componente de capital e ficava só a pagar os juros, estás a ver? Podes tentar negociar uma carência, estás a ver? De 3 meses, 6 meses, só até te orientares. Um jeitinho. Exato, só até te orientares para conseguires ver como é que no teu orçamento familiar vais conseguir suportar aquele aumento do spread. Depois também podes fazer ou também podes ter outra opção, que é contratar uma taxa fixa, porque nós estamos a falar da questão das taxas variáveis. As taxas variáveis são aquelas então que estão indexadas, que estão indexadas a Euribor. Se eu estabelecer uma taxa fixa com o banco, eu vou estar a pagar durante X tempo sempre a mesma prestação, porque eu vou fixar os juros. Ok, isso se calhar a longo prazo traz vantagens. É assim, isso depois tudo depende. Isso depois tudo depende, é tudo muito subjetivo. Estas questões têm que ser analisadas caso a caso e no momento, ok? E na perspectiva do que é que nós num curto prazo temos de orçamento. Depois também pode quem tiver um pé de meia também pode tentar ponderar, amortizar um bocado do crédito. Caso a taxa do juro líquida de uma aplicação financeira que nós temos, imagina que tu tens um pé de meia no banco, mas aqui, o juro que a aplicação te está a dar não é assim tão grande, por isso tu entretanto podes liquidar essa aplicação e com esse dinheiro amortizas um bocado do empréstimo, ou seja, depois a tua prestação, claro que vai baixar. Já não custa tanto. Exatamente, por isso são aqui algumas dicas para
poder ver o que é que nós Sim, podemos sim, fazer sim. com uma subida da taxa de Eu juros. fiquei agora aqui com umas luzes, Rita, e Foi? acredito que mais pessoas, assim como eu, também tenham ficado. Muito obrigada. Tu Nada. trazes sempre coisas úteis, já não É surpreende. essa a ideia. Claro, não surpreende. Pronto, uma pessoa fica assim um bocado com medo, lá está, de comprar casa, sair de casa dos pais, mas um dia terá de ser. E pronto, temos a nossa Ritinha É para nos tudo ajudar. uma questão de negociação. É? Vou levar-te comigo quando for ver. Eu vou ver uma contigo. casa. Rita Correia Santos vai fazer negócio e vai fazer também parte e já faz, do nosso tete-a-tete às quartas-feiras. Ritinha, muito obrigada. De É sempre um nada. gosto receber-te. Obrigada, Beijinhos e até para a semana. querida, até para a semana. On FM.